Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Bem, pessoal, então vamos a continuar, né, com o estudo do aparelho locomotor. Nessa parte, na aula 3, né, previamente já vimos a aula 2 e a aula 1, né, que está aqui, vai aparecer um link para você que não assistiu ainda, importante assistir as anteriores, né, que dá uma base e um complemento para essa última parte, que não é nada mais do que uma continuação também, né? Hoje nós vamos terminar essa parte, no caso, alguns conceitos referente ao esqueleto apendicular, para entrar de cheio na parte do esqueleto axial, tá? Vamos lá, então. Nós tínhamos falado previamente, galera, que das diferentes partes, né, no caso o esqueleto, como que o osso, né, que é um órgão vivo, né, uma matéria viva, se alimenta obviamente através da vascularização que ela recebe. E também, tipo, a qualquer estímulo, qualquer problema que vai acontecer, ela vai precisar de quê? Sistema nervoso, então vai ter inervação. Essa vascularização vai ser através das artérias nutricionais, tá? Essas artérias nutricionais que vão entrar, no caso, no osso, através dos forames nutrícios, que é o próprio nome, né? Aí vamos ter artérias epifisiárias, obviamente epifisiárias que vão para onde? Para a parte da epífise, né? Que vão alimentar toda essa parte da epífise, e as periostais, aquelas que vão ficar no periósteo. Lembra que tínhamos falado do periósteo, nessa camadinha? São duas, né, na verdade. Tem o periósteo e tem o endósteo. Então, no periósteo, né, por isso que quando fala, né, osso dói, quando quebra, osso dói, claro, se tiver um rasgamento desse periósteo, com certeza vai doer. Por quê, professor? Por quê? Porque nessa camada, nesse periósteo, vamos ter inervação. Nervo periosteal, principalmente, que está envolvendo todo esse tecido, né, que é o periósteo. Beleza? Então, gente, então vascularização para alimentação são artérias nutricionais, epifisiárias e periosteais. E no caso na questão da inervação, vamos ter, no caso, o nervo periosteal, que exerce uma função vasomotora e sensitiva, né? A gente ainda vai chegar ao sistema nervoso para você entender essa parte sensitiva e motora, né? Beleza, vamos lá, gente. Então aí vamos entrar na parte do membro inferior que a gente vai falar. Ainda a gente está falando, né, obviamente, de esqueleto apendicular, tá? Então os ossos do membro inferior já sabemos que é o fêmur, a tíbia, a fíbula, antigamente tinha outro nome, a patela também antigamente a rótula. A fíbula, agora que eu lembrei que a gente tem que esquecer, né? Essa coisa que não é mais, né? Era chamada de peroné. Aí a patela era chamada rótula, obviamente hoje já mudou, né? Fêmur, tíbia, fíbula, patela, o tarso e o metatarso e as falanges, né? Que compõem, no caso todo. Aí você pode identificar conforme, mas você já está cansado, você já sabe, porque você é o máximo, cara, tá? Então nunca esqueça disso. Bem, então, também, normalmente no estudo da anatomia, né, desse membro inferior, às vezes a gente associa não somente por número de osso, né, que osso que é, senão também por regiões. Então, temos a região do símbolo cinturão pélvico, que obviamente é a ligação, no caso dos ossos do sacro e do quadril, né, que é a pelve, que vão formar a pelve, né? Então, é os ossos do quadril e o sacro. Aí depois vamos ter o que? A região da parte livre do membro inferior, obviamente já são todos os ossos que estávamos mencionando previamente. E teremos, né, no caso, a região femoral, que obviamente é conformada pelo fêmur, e que ele vai se articular no joelho, na região do joelho, em conjunto com a patela e com a epífise proximal do osso da tíbia. Beleza? Depois temos a região crural. A região crural, né, o nome é assim estranho, né, crural, mas a gente vai entender por quê. Aí temos os ossos, né, que vai ser a tíbia e a fíbula, e eles vão se articular a sua vez com os ossos do pé. E aí isso será uma chamado da articulação talocrural. E na região do pé já temos, né, os ossos do tarso, que a gente vai ver, bem mais facinho de aprender, do metatarso, e as falanges e sesamoides. Então vamos entrar a falar do fêmur.
Então, o fêmur é um osso mais longo e pesado do corpo, obviamente aproximadamente 25% do seu comprimento corresponde ao tamanho de uma pessoa. Além do mais, o fêmur está composto, como é um osso longo, por um corpo diáfise e as extremidades, né, que são as epífises proximais e distais. O que mais a gente vai observar? A presença de acidentes ósseos, né? No caso, obviamente a cabeça é a principal, tem a cabeça, tem o colo, que é o pescocinho, os trocânteres, ou trocanteres, que tem o trocânter maior, trocânter menor. Aí vamos ter, tem até aqui no meio o foramen, né, que depois vamos observar. E também na parte já distal, compreende, no caso, os epicôndilos, que são laterais e mediais, e na parte inferior já os côndilos, que também é lateral e medial. Aqui na figura estamos mostrando tanto a vista anterior como a vista posterior. É interessante reconhecer isso, né? Porque na vista anterior você pode observar que vamos ter a patela, né? E aí vai formar a articulação do joelho conjunto com a patela. Aqui temos que está marcado em quadrinhos vermelhos, né? As estruturas e acidentes mais importantes, né? De maior interesse, como por exemplo a cabeça, temos o colo que tínhamos falado, os trocanteres, o trocânter maior sempre ele vai ser lateral e o trocânter menor, que é menor tamanho também, ele é medial, tá? Aí temos a face anterior do corpo, né, que é a diáfise, e na parte inferior já temos, no caso, obviamente, nas epífises distais, temos os epicôndilos. Os epicôndilos eles são laterais, então se consegue, eles estão nos extremos, né, do osso, você consegue apalpar no paciente esses epicôndilos, lateral e medial. E já na parte mais interna, né, inferior mesmo, porque aqui é lateral e inferior, temos os côndilos, que também vão ser separados em epicôndilos, desculpa, em côndilos laterais e mediais. Você pode observar isso melhor na vista posterior, né, que essa, no caso, o côndilo, obviamente, uma estrutura onde vai se encaixar o tecido cartilaginoso, né, na articular, que compreende, né, a articulação do joelho. Beleza, gente? Aí temos o osso a patela, né? A patela é um osso sesamoide regular, né? No caso, formato triangular, levemente triangular, e está localizado anteriormente, no caso, a região mediocondilar do fêmur, né? No caso, parte na epífise distal. E ela se articula com quem? Com a face patelar do fêmur. A face patelar do fêmur vai ser essa parte aqui, que seria a vista posterior. Essa é a face patelar, tá? Que é a vista posterior. E a face anterior é a subcutânea da patela, né? Que ela é convexa e que ela apresenta, né, no caso, o ligamento. Aqui na patela, né, podemos observar, no caso, como seria um raio-x, né? Você pode observar a vista lateral, né, ou a vista, como a gente estava falando, patelar, que ela até ainda pode ser dividida numa face lateral e medial, né, por causa que o osso da patela, né, atinge as duas partes. Aí aqui a face anterior, onde se articula, né, obviamente com os ligamentos patelares, e aqui a face posterior que se articula, obviamente, com a face anterior, no caso do osso do fêmur. Aqui só para mostrar nessa face articular lateral e medial, né? Beleza, gente. Agora temos a tíbia. A tíbia também é outro segundo osso com maior poder e resistência, é bem difícil. Geralmente, como a gente falou, todos os ossos dos membros inferiores eles são extremamente diferentes, são muito resistentes comparados, por exemplo, com os ossos dos membros superiores, obviamente, por questão que eles carregam, né, aproximadamente 70 a 80% do peso do corpo, tá? Então, aí temos obviamente a tíbia, que vai estar em conjunto com a fíbula, que são os ossos da perna, né, no caso. São os ossos da perna.
tá? Porque antes temos a coxa, né, onde é o fêmur, agora temos a perna. Na perna temos a tíbia e a fíbula. A tíbia, ela está localizada em um osso grande, né, normalmente, e ele é o segundo maior osso, no caso do corpo, está localizado na face anteromedial da perna, quase paralela, no caso, à fíbula, já que a fíbula é mais lateral, tá? Ele também tem um formato triangular, né? Assim como tínhamos mostrado em outros ossos. O formato triangular é muito interessante, porque principalmente nos ossos da perna, porque permite uma maior aderência de músculos. E é no pé que temos bastante quantidade de músculos que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Essa tíbia, ela vai se articular na parte proximal com quem? Vai se articular com os côndilos lateral e medial de quem? Osso da epífise distal do fêmur, né, no caso. Tá? Ele se articula com os côndilos. A margem anterior da tíbia é mais proeminente, sabe? Quando você toca a perna, você não sente uma pontinha ali? Que é isso? Você pensa aí que quando você bate, né, dói pra caraca. Essa é a margem anterior da tíbia, né? Que parece como se tivesse uma ponta, né, uma saliente. Isso aí, porque o osso é, como a gente falou, levemente triangular, né, no caso. Tá? Agora, uma coisa interessante, que esses dois ossos, obviamente aqui somente a tíbia, ela vai se fixar com quem? Vai se fixar com a fíbula, através de uma membrana interóssea, né, que também acontece nos ossos, no caso nos ossos do antebraço, tá? Os ossos do antebraço, né, que é o raio e a ulna, eles são ligados por uma membrana interóssea, né, que são fibras oblíquas, obviamente, que permitem os movimentos de rotação, muitas vezes, do pênis, senão, bicho, a gente não conseguiria andar bem. Beleza? Aqui só mostrando para vocês onde encontramos a tíbia. Na tíbia a gente vai encontrar alguns acidentes interessantes, no caso, como são, no caso, o malleolo. Na tíbia, como ela é, você está observando aqui do lado é a fíbula, e aqui a tíbia, ela mais medial, ela é medial, anteromedial, né, como você estava falando, ela na epífise distal tem uma proeminência, um acidente ósseo que é o chamado malleolo. Ah, então lá do outro lado também é, professor? Não, do outro lado já é na fíbula. Aqui então somente a tíbia tem um malleolo só, que é o malleolo medial. Beleza? E aqui vamos articular naquela articulação do pé, que era também, no caso como tínhamos falado, talo crural. Você lembra? Vamos lembrando, né, gente? Agora bem a fíbula obviamente já é menor, é fina, né? E ela se localiza posterolateralmente à tíbia, porque a tíbia, como ela tem forma de triângulo, então você vai pensando, né? Que ela ocupa grande parte, né? Por isso que ela é anteromedial, né? Que é anterior. E a fíbula é posterolateral. Então ela fica um pouco para trás, ela, né? E também está fixada, né, por uma membrana com a tíbia, por uma membrana interóssea, e tem um processo de ligação, né, nas epífises com a tíbia, de uma sindesmose tibiofibular, que é um ligamento, um tipo de articulação que nós vamos ver, né, no caso que é a articulação cartilaginosa. Beleza? Aí, que mais a gente pode observar interessante? A presença do malleolo lateral na epífise distal, né? Logo embaixo, né? Que você consegue também, já bate, às vezes você bate, dói pra caramba, às vezes bate na porta, bate às vezes não, no pé da cama, ou às vezes jogando alguém te bate, enfim, dói pra caramba, tá? Então, essa fíbula também apresenta três margens, anterior, interóssea e posterior, né? No caso de três faces, que é a face anterior, não tem anterior, né? Na verdade só tem posterior, no caso medial e lateral. Beleza? Tá fácil demais, gente. Bora. Aí, né, como estamos mostrando aqui, já mostramos aqui ela mais lateral, né? Posterolateral, né? Que é a fíbula, né? Você observa aqui a fíbula e na parte da epífise distal temos um malleolo lateral.
Tranquilo, gente? Acho que isso aqui tá batata, né, gente? Só para exemplificar e botar, no caso, uma aplicação, teve um famoso lutador brasileiro, né, no caso, que foi recentemente escolhido para fazer parte do Salão da Fama, né, do Vale Tudo, né, do MMA, acho que é o nome correto, se não for, me corrija alguém nos comentários. Então, Anderson Silva, né, no caso, né, Anderson Silva, né, que teve uma fratura tanto do osso da tíbia como da fíbula, obviamente na parte já mais distal, né, como podemos observar, na parte mais distal. Lembrando que aqui teve um erro gravíssimo, né? Até eu coloquei aqui, tem os sites onde você pode observar, aqui embaixo tem o link do site, onde os caras confundiram totalmente. A pessoa não sabe anatomia e vai dando palpite. Eles colocando que a fíbula ela era, no caso, medial. E não é, né, gente? Nós acabamos de falar que a fíbula ela é lateral. A tíbia que é medial. Tá, galera? Aí eles cometeram um erro. Eu tampei aqui para não ficar feio, né, gente? Senão depois ia falar que eu tava falando errado, né? Mas não. Eu corrigi aqui, né, para mostrar que não é. Mas sabemos, né, que a tíbia ela é medial e a fíbula ela é lateral. Teve o rompimento desses dois, né? Normalmente, assim, teve que, obviamente, ser inserido, no caso, intervenção cirúrgica, por exemplo, né? E aí, né, teve que ter os processos para essa recuperação. E aí complicado. Então, você pode perceber, mas não era duro esse osso. Enfim, né? Aí tem outras coisas que tem que ser revisadas. Bem, aí chegamos agora ao pé. Esse aqui é os famosos ossos do pé, bem tranquilo, né? No caso aí vamos ter os ossos tarsais, metatarsais e as falanges, né? São 7 ossos tarsais, 5 ossos metatarsais e 14 falanges, tá? Obviamente é interessante, né, estudar essas partes, no caso como pontos de referência, né? Quando você for fazer, no caso, evolução do paciente, uma fratura, ou evolução do paciente que está com uma algia, com uma dor, entre outros. Bem, aí temos o tarso, né, os ossos do tarso, vamos ter uma parte posterior proximal do pé, no caso, e aí vamos ter os ossos conformados por quem? Pelo talos, o calcâneo, no caso o cuboide, aí vamos ter os cuneiformes, 3 cuneiformes, no caso o navicular, tá? E eles se articulam, né, obviamente, com os ossos da perna, né? Por isso que chamava articulação talocrural. Tá? A gente vai então mostrando conforme as figuras. Aqui nesse osso do pé, obviamente está exemplificado, podemos observar esse aqui que é mais proximal, né? O osso do talos, o famoso talos, por isso que fala talocrural, porque a ligação do talo, desse osso talos, e crural, por que, professor, crural? Porque aí é a ligação dos ossos da fíbula e a tíbia, né? Logo em seguida temos o calcâneo, né, na parte já mais inferior, que estou mostrando aqui, assinalando. Deixa eu mostrar aqui, mudará. Não, mas está certo. Aqui o calcâneo, né, vocês estão observando, estou marcando, que é o osso mais forte, né, do osso do pé, o talos, que tem, no caso, que é a ligação, e que eu estava falando para vocês, né, que não tem esse osso único, osso tarsal, né, daqui, que não tem inserções musculares ou tendinhas, né, por isso que tem muita deslocação do pé. O pessoal desloca por quê? Porque se não teria rasgamento. Tudo foi a propósito feito pelo Criador, obviamente, né? Para não dar tanto problema. E aí já temos os próximos ossos. Não esqueçam de a vista medial e a lateral. Isso é importante porque a contagem dos ossos do metatarso será sempre pelo início da vista medial. Tá, gente? Próximo. Aí vamos ter, no caso, o navicular, que é esse osso daqui. Navicular, e é parecido, né? Porque sempre temos um osso assim meio que um nome bem diferente. Por exemplo, nos ossos do carpo, temos o capitato, né? E aqui o navicular, né? Normalmente.
Já esse navículo é um osso achatado em forma de barco, né? Por isso que fala, uma nave, né? Um barco. E está situado entre o talos, no caso, e os cuneiformes. Os 3 cuneiformes que a gente vai falar. Aí temos já os cuboides. O cuboide, né? Que ele já é mais lateral e é forma de cubo, né? Principalmente cúbico. E ele é um osso mais lateral, normalmente. Temos os 3 cuneiformes e a gente vai começar a falar da parte medial, que seria o cuneiforme medial, né? O menor, né? No caso. Aí vamos ter o intermédio e o lateral, tá? Então temos o cuneiforme medial, intermédio e lateral. Tranquilo, gente? Esses, né, no caso, se articulam com o navicular, com o osso navicular, como nós tínhamos falado. Aí temos já os ossos do metatarso, que contamos sempre a partir da vista medial. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui na figura só mostrando, né, outra. Eu sempre coloco várias figuras, né, como eu sempre falo, embora pareça que estou falando a mesma coisa, mas é bom porque às vezes a gente não entende, né, com a figura, então a outra já te ajuda a perceber melhor, né, no caso. Aqui como seria, né, no pé, onde que encontraríamos normalmente esses ossos do tarso, tá? E aqui o metatarso e aqui os dígitos. E aqui o talos, né, o calcâneo, né, na verdade. E o talos, né, na verdade, que é o retropé. Aqui só para mostrar outra vez, né? Só para vocês observarem, tá? Aqui uma comparação interessante, né? Com que assim a gente nós somos plantigrados, né? Porque nós temos toda a planta do pé, então tem o calcâneo encostando, né? Fazendo parte da pegada. Se você vê em outros animais, por exemplo, animais que são carnívoros, por exemplo, né? Não necessariamente carnívoros, pode ser herbívoros, eles já não são, eles não utilizam o calcâneo, eles não encostam o osso calcâneo, tá? Eles só se apoiam nos dedos. Por isso que às vezes se fala, né, que isso ajuda, né, a pegar mais velocidade, né? Claro, eles são quadrúpedes, né? No caso, até agora não tem nenhuma pessoa que ande somente nos dígitos, né? Já a gente já vê na internet, tem uns doidos aí que começam só a andar, né, de ponta de pé, né? Anda aí que é melhor, não sei que, bobeira, não aguenta, o corpo não está adequado para isso. Beleza, aqui os digitigrados e os ungulados, né? Por exemplo, aqui o pé, no caso de um cavalo, de um equino, tá? Que ele se apoia só no dedo do meio. Então imagina, né? Ah, e os outros dedos, cadê, professor? Eles regrediram, né? Porque para eles só precisa o dedo do meio. Beleza, gente? Bem, agora entramos nos ossos do quadril, né? Esses ossos do quadril, né? Que formam o grande osso pélvico, que é a pelvis, né? E aí vamos ter 2 tipos de pelve, a pelve maior e a pelve menor, né? Você fala bastante que a pelve maior é uma pelve falsa e a verdadeira seria essa pelve menor, tá? E ela obviamente é fusão, né? Esse osso da pelve, né? Fusão de 3 ossos que a gente vai falar: o ilho, o isquio e o pubis. Tá? Então a pelve, basicamente, ela é formada por ossos do quadril, né, que a gente acabou de falar, do ilho, isquio e pubis, mas o sacro e o cóccix. Aí temos primeiro, né, na parte mais superior, temos o ilho. O ilho, no caso, é composto. Ah, professor, mas até agora, sim, não, isso normalmente quando a criança nasce, ela está fechando-se. Já de adulto, né, já está totalmente fusionado somente no osso do quadril, né, principalmente. Então, esse ilho forma a maior parte do osso do quadril, né, e contribui para formar a formação superior, no caso do acetábulo. O acetábulo é a cavidade onde se articula a cabeça do fêmur, tá, gente? Não esqueçam disso. Que mais a gente pode colocar de interessante, né? No caso, né, a gente temos uma saliência, um acidente ósseo aqui, que é a crista ilíaca, tá? Que a gente consegue, você, no caso, palpar num paciente até você mesmo também. Aí vem depois o isquio.
O isquio já é a parte inferior, né, o posterior inferior, né, no caso, porque a antero-posterior seria a pubis, que a gente vai ver. Então, esse isquio, no caso, ela é na parte posterior inferior do osso do quadril. E normalmente, né, temos às vezes ela tem uma projeção áspera que a gente fala da outra saliência, que é o túber isquiático. O túber isquiático, que normalmente, que já falei em aulas, né, muitas vezes, quando você senta muito tempo e você sente um ossinho, você sente alguma coisa dura aí embaixo, no caso, que é isso aqui? Ah, tá, é o osso do isquio, tá? Essa pontinha, né, você sente. É uma tuberosidade, né, no caso. Obviamente é aí onde vai ficar, no caso, apoiado, né? Quando você estiver sentado. Depois temos o pubis, que está na parte anteromedial, né, do osso do quadril, e ele pode dividido em um corpo achatado e medial e dois ramos superior e inferior, né, superior e inferior. Obviamente ele vai conformar parte da sínfise púbica, né, que vai ligar com outro osso do quadril, né? Obviamente aqui, temos no caso, na parte esquerda ou direita, né, por exemplo. E aí falar do acetábulo. O acetábulo, obviamente, é uma grande cavidade onde vai se articular a cabeça do fêmur, tá? Nunca esqueçam isso, a cabeça do fêmur tem esse acetábulo, obviamente. Tá? De maior interesse, depois temos aqui um foramen, um megaforamen, o foramen obturado, né? Que é uma abertura oval, osso ou triangular, dependendo do caso, que é uma forma irregular do osso do quadril, e que também aí se articula, né, normalmente com camadas musculares. Bom, até aqui terminamos toda a parte que o osso, na verdade, o esqueleto, né, apendicular. Agora a gente vai entrar na parte do esqueleto axial, tá, gente? Tranquilo até aí? Beleza? Dá uma pausa. Termina essas anotações que a gente já vai começar. Então vamos lá. Já aqui, quando a gente vai falar, no caso do esqueleto axial, já envolve, né, esses ossos normalmente irregulares e ímpares, né? E aqui envolve, por exemplo, iniciamos com os ossos do crânio. E nos ossos do crânio a gente apresenta que são 22 ossos articulados, tá? Estou falando um adulto, né, articulados através de tipos de articulações, no caso fibrosas, que a gente vai conversar na próxima aula. E ele se divide em quê? Em ossos do neurocrânio e ossos do viscerocrânio faciais. Tem também o osso do ouvido médio, né, que é o osso hioide, né, que a gente também vai falar, principalmente. Então temos os ossos do neurocrânio, tá? Os ossos do neurocrânio compostos por 8 ossos, tá? Que é o revestimento ósseo do encéfalo, a proteção, no caso, de todo o encéfalo. Aí vamos encontrar entre ossos pares e ímpares o osso frontal, que é um osso, no caso, ímpar, já é um adulto, mas quando é uma criança recém-nascida, ele é par, mas depois ela se fusiona e vira, no caso, ímpar. Aí vamos ter os ossos parietais, tá conforme as corzinhas, acho que dá para ver, né? Aqui os parietais, aqui os temporais, são pares. Aqui tem o ímpar, que é o occipital. No caso, aí a gente vamos ter também o osso etimoide, né? Que normalmente não dá para observar aqui. E o osso, no caso, o esfenoide aqui presente, tá? Ossos que a gente está falando do neurocrânio, né, gente? Já a gente fez um corte sagital, já podemos observar, né, obviamente aqueles ossos que estavam faltando, né, temos o etimoide, né, esse osso etimoidal, que está presente aqui, em amarelo, né, o osso esfenoide, que tem forma de borboleta. Então, todos esses ossos seguram o que? O crânio, tá? O encéfalo, né, na verdade.
Já nos ossos do viscerocrânio faciais, né, no caso, e a gente tem vários, né, no caso, a gente vai observar os ossos lacrimais, os nasais, no caso, os maxilares, tem o cigomático, onde tem bastante quebra, né, muitas vezes, pessoal, tem um trauma cranial, né, pode quebrar esse osso cigomático. Aí também vamos ter os palatinos, aí vamos ter os ossos da mandíbula, o osso da mandíbula, né, na verdade. E o Bomer, que não dá para observar aqui, vamos ver no próximo corte. Então, tá, todos eles são ossos do viscerocrânio, não confundam, né? Aqui só para mostrar aqueles que a gente estava falando, né, do palatino, osso bem pequenininho aqui, quase nem dá para observar. Não sei se dá para ver depois, acho que até dá para... Aqui, seria esse osso ridículo aqui que tá, hein? Beleza? Então, aí o Vomer. Aqui o Vomer, obviamente, né? Ai, gente, o que eu fiz? Sorry, gente, sorry. Aqui, então, estou mostrando o Vomer, né, que divide as cavidades, tá? E aqui o resto, as mandíbulas, maxilas, que tínhamos mostrado, os ossos nasais, equíneos nasais, aí temos os lacrimais, entre outros. Bom, aqui só para mostrar que quando a gente, alguns aspectos nos ossos, tipo para diferenciar, né, qual que é masculino ou feminino, né, tem algumas modificações que nos crânios, por tipo, por gênero, né, por sexo, são diferentes também. Eles apresentam leves modificações no crânio, né, e aqui eu estou mostrando algumas delas, né? A gente vai ver isso mais em prática, né? Eu não vou cobrar isso aqui, é uma curiosidade para vocês souberem a mais, né? Que é bem interessante. Aqui estou mostrando para vocês as órbitas oculares, que no feminino são mais arredondadas, no masculino são mais quadrangulares, por exemplo. A glavela, que é um acidente ósseo que está aqui presente no osso frontal, na parte anterior, que no homem ele é mais proeminente, já na mulher não é tanto. Obviamente, gente, isso aqui pode algumas vezes ter exceções, tá? Aqui na mandíbula, né, o ângulo é mais amplo na mulher, esse ângulo é mais amplo, já no homem já é mais um ângulo mais fechado, como vocês estão observando. O osso palatino, né, que forma o palato que é o céu da boca, ele já é mais retangular na mulher e ele é mais triangular no homem. Aqui o osso temporal, principalmente, tem os processos mastoides, que ele já é mais assim proeminente no homem do que na mulher. Mas, professor, isso tem a ver o quê? Também tem aqui tem a proeminência do osso occipital também é maior. Por quê? Porque normalmente tem maior aferição de músculo. Seu músculo se insere mais aí, é mais forte. Então precisa ter o osso também se adaptar a isso. Aqui temos já no caso já da pelve, né? O osso da pelve, podemos observar o ângulo que é formado, ângulo subpúbico que é chamado, no feminino é maior, é mais amplo, e já no masculino é menor. São pontos na qual você encontrar um dia, né? Deus não queira, né? Se observar um osso, né? Que só você observa esse osso da pelve, né? Você pode identificar. Outro é o contorno pélvico, que no feminino é mais arredondado, por causa, né, da gestação, e já no masculino ele já tem um formato diferenciado, não é arredondado, e ele apresenta aqui no osso do sacro uma proeminência também. Proeminência óssea, né, gente? Aí do sacro também é diferente, o sacro feminino ele é mais largo do que o masculino. Temos aqui também todo no osso desse quadril aqui, temos aí uma incisura isquiática maior na mulher e menor no homem. Por quê? Obviamente pela maior inserção de músculos que estão relacionados do períneo, que estão relacionados com o quê? Com o processo de gestação, né, normalmente.
Aqui a curva sacra também você pode observar é diferente, né? Na mulher não tem tanta curvatura em comparação com o homem. E entre outras, né, gente? Agora a gente vai falar da coluna, né? Que a gente continua, já vimos o crânio, agora a coluna. A coluna, obviamente, ela vai estar composta por vértebras cervicais, torácicas, lombares, o sacro e o cóccix. Aí, obviamente, tudo vai se iniciar a partir dessa saída da medula, né, através do osso occipital, e aí se inicia todas as vértebras. Interessante e importante você saber as curvaturas. As curvaturas, obviamente, isso vai depender também do número de vértebras. Total, temos 33 vértebras, e estão divididas em 4 regiões. A cervical, que é composta por 7 vértebras, a torácica por 12, no caso a lombar por 5, e aí temos a sacrococcígea, que pode ser um total 3, pode ser 5, pode ser 3 ou 4. As curvaturas, a gente vai encontrar curvaturas anteriores, que são as cervicais e as lombares. Problemas, né? Aumento dessa curvatura, ela pode gerar problemas como a lordose, causador, né? E nas curvaturas posteriores, temos, no caso, a torácica, né? E a sacral, que se tiver aumento dessas curvaturas, elas podem gerar cifose. Beleza, gente? Tá tranquilo. Então, cada vértebra, de forma geral, ela vai estar composta por quê? Por um corpo, por um processo espinhoso, né? Que ele é dorsal, ou posterior, se você quiser. Temos também a face, o processo articular, onde ela vai se articular com o quê? Com a próxima vértebra. E isso também acontece, gente, no processo espinhoso. Então, são três pontos de ligação articular de cada vértebra. E temos os processos, no caso, transversos. Esses processos transversos são locais por onde vão passar artérias, forames, né, na verdade. E no caso, obviamente, né, tem o forame vertebral, né, que também temos os adjacentes. Obviamente, por esse foramen aqui passa a medula espinhal. Temos diferentes tipos, o formato vai mudar bastante se for cervical, a torácica ou a lombar, né? Por exemplo, processos espinhosos, eles são mais proeminentes nas vértebras torácicas do que nas lombares ou mesmo cervicais. Tranquilo, gente? Agora temos algumas características individuais, principalmente nas duas primeiras vértebras cervicais, né, aquelas que estão em contato com o crânio, né, obviamente essas, por exemplo, essas duas vértebras, elas não possuem o corpo que tem, né, nas outras vértebras, e também não tem a fóbia dental, que a gente vai explicar bem o que é isso. Então, por exemplo, a primeira vértebra cervical é chamada de Atlas. Tá? E você pode observar que ela não possui um corpo como se fosse um anel, né, na verdade. Tá? Ela não possui isso. E também ela não possui também a fóbia dental, né? E no caso, obviamente, somente vai ter o foramen por onde vai passar a medula. Aqui você observa a vista caudal, vista cranial. Tá? Obviamente na vista cranial a gente vai observar como que ela se liga, né, com quem? Com os côndilos do osso occipital. E a segunda vértebra teremos a axis, no caso, esse axis normalmente é na qual tem um formato de anjo, alguns falam nesse formato de anjo, e na qual facilita o tipo de articulação de pivô, né, que consegue para você conseguir rotar a cabeça, né, movimentar a cabeça. Se a gente for ver as vértebras, obviamente como elas se articulam, a primeira e a segunda, observa como é que ela é, né, basicamente. Aqui uma vista laterodorsal, uma vista lateral também. E os ossos do sacro, eles são fusionados, tá? Essa é a característica principal, ossos
fusionados, são 5 ossos fusionados, tá? E eles vão apresentar também, né, obviamente, como tínhamos falado, forames sacrais, tá? Temos na parte dorsal as cristas transversais, que seria mais ou menos como se fosse um processo espinhoso. Obviamente aqui não é mais, né? Tá todo fusionado. Então são as cristas transversais. Aí vamos ter na parte inferior, nas últimas vértebras do última vértebra do osso sacro, tem as cristas, os cornos sacrais, né? Tá? Tem um corpo presente. Tem como eu tenho um corpo presente. E também tem as asas sacrais, né? Que é a forma, no caso, a forma parece de asas mesmo, né? No caso. Beleza, gente? Acho que tá tranquilaço. Já no cóccix, a gente observa, no caso, que também uma fusão de 3 a 4 vértebras, aproximadamente. No caso, aí elas vão apresentar também um corpo. Tem os cornos coccídeos, que está na parte superior, cornos coccídeos. Aí temos os processos transversos, por exemplo, que se articulam, né, na parte final. A caixa torácica vai ser composta, né, obviamente, pelos ossos do externo, no caso das costelas. Tá? Então, aí a gente vai ter posteriormente 12 vértebras torácicas. Anteriormente temos o externo e lateralmente 12 pares de costelas, tá? Então tudo que conforma as vértebras, as costelas e o osso externo, no caso. Isso é importante, né? Porque elas protegem importantes vísceras, né? Como coração, pulmões e os grandes vasos, né? Principalmente. Também está envolvido porque são ossos que integram os processos de respiração. Aí entramos com as costelas, como a gente falou, elas são 12 pares, tá? Só que aí elas têm algumas diferenças. Por exemplo, as vértebras, no caso, as primeiras 7 vértebras são verdadeiras. Por que a gente fala que são verdadeiras? Obviamente porque se ligam diretamente aonde? Ao osso do externo, tá? Que se ligam diretamente. Aí temos 3 falsas, porque são essas 3 últimas, normalmente a oitava, a nona e a décima, que elas não se ligam diretamente ao externo. E as flutuantes, aquelas duas que estão, né, obviamente, que não se ligam, né, ao externo. Beleza? E aí elas vão constar, elas vão ter também uma cabeça, no caso das costelas, elas têm a cabeça, tem o tubérculo, o corpo, a face external. Então tem são as partes, né? E lembra que eu falei, né? A partir da terceira vértebra até a nona, elas são iguais. A primeira e a segunda não são iguais às outras, e obviamente as flutuantes e parte das falsas também não são. Então da terceira até a nona, elas são iguais. Esqueci de falar para vocês, né, que tem o externo, né, também, né, tem, no caso, o manúbrio, né, ou a cabeça, né, onde tem as incisuras costais. Aí temos o corpo e as incisuras costais, onde se inserem as costelas, obviamente. Obviamente, no manúbrio também tem a parte clavicular, né, onde se insere a clavícula. E na parte aqui final, temos o processo chifoide. Não esqueça o processo chifoide, né, onde se aplica quando se faz a manobra de Heimlich, né, ou de desengasgamento. Beleza, gente? Acho que com isso terminamos então nessa trilogia do sistema esquelético, tá? Qualquer dúvida, mandem comentário, deixa um like já, se inscreva no meu canal, compartilha, tá, gente? Aqui as referências, algumas que a gente foi tirando para poder aumentar os conhecimentos aqui, tanto de mim como de vocês, tá? Grande abraço, não esqueçam de, no caso, se adicionar ao meu canal, se inscrever, curtir, deixa o like e compartilha, tá, pessoal? Valeu!